Você piscou e pronto. A internet foi abaixo. Nem deu tempo do povo respirar depois do fim de Weiser e o nome de Virgínia Fonseca voltou a pipocar em todos os cantos das redes sociais. Dessa vez, o motivo foi um só. Ela voltou a seguir Pedro Rezende no Instagram. Sim, exatamente ele. O ex-namorado, o primeiro grande amor público dela, aquele da era antes de Zé Felipe, antes das mansões, das 3 empresas milionárias, antes da família que ela construiu e da figura de esposa e mãe que o Brasil inteiro acompanhou crescer diante das câmeras. E quando esse botão azul de seguir apareceu ali de novo, meus amores, o fogo pegou. Pegou e ninguém conseguiu mais apagar. Para muita gente, aquilo não foi uma simples nostalgia de domingo. Não foi acaso, não foi deslize, não foi impulso. Foi recado, foi sinal, foi pista deixada de propósito. E não demorou nem 5 minutos para a internet transformar o clique em roteiro de novela. Teve quem achasse lindo, teve quem surtasse, teve quem defendesse, teve quem atacasse. Mas uma coisa é certa, ninguém ficou indiferente. Só que o burburinho não parou ali. Muito pelo contrário, foi só o começo de uma avalanche. Porque junto com esse seguir, reapareceram fotos antigas, vídeos de compilado do casal, lembranças de viagens, trechos de vídeos antigos do YouTube em que os dois apareciam como se fossem almas gêmeas. E aí começou o movimento. Volta Virgínia e Pedro. Hashtag, meme, fãs vasculhando tudo. E claro, os detetives da web começaram a juntar peças soltas. E a teoria, ela veio forte. Estariam Virgínia e Zé Felipe encenando a separação? Seria tudo parte de um plano mais elaborado, mais frio, mais estratégico do que qualquer um imaginava? Algo que, lá no fundo, não tem nada a ver com amor, e sim com dinheiro? Pois é, esse foi o próximo capítulo da novela. Muita gente começou a apontar que a separação de Virgínia e Zé não foi só um fim de relacionamento, mas sim um cálculo, um movimento quase matemático, um corte cirúrgico, feito no papel, na lei, no jurídico. Um divórcio que, dizem os rumores, teria sido arquitetado para proteger a fortuna de Virgínia. Sim, porque a musa das redes não é só um rosto bonito ou uma mãe carismática. Ela é um império. Um nome que move cifras milionárias, um fenômeno de vendas, uma máquina de publicidade ambulante. Estima-se que o patrimônio dela hoje ultrapasse os 400 milhões de reais. E se tem uma coisa que gente rica teme, é perder dinheiro. Principalmente quando o assunto começa a esbarrar em problemas judiciais. E foi aí que entrou outro elemento na trama, a famigerada CPI das Bets. Quem acompanha sabe, essa investigação que vem sacudindo os bastidores do esporte e das influências digitais colocou vários nomes na roda. E o de Virgínia, mesmo que indiretamente, foi citado. Isso por si só já acendeu o alerta. E quando a separação dela e de Zé Felipe veio logo depois disso, com uma frieza quase cirúrgica, os burburinhos começaram a se espalhar. Será que foi tudo um jeito de blindar os bens? Separar no papel para proteger o império? E o mais chocante, se foi, deu certo. Porque enquanto o povo brigava nos comentários, ela seguia vendendo como nunca, lançando produtos, fechando contratos e agora reacendendo o nome de Pedro Rezende. Você acha que é coincidência? Aí, a gente lembra daquele episódio que ninguém esquece, o barraco na Fazenda Talismã. Gente, aquilo foi o ponto de virada. Lá estavam todos, aparentemente em clima de família. Mas do nada, no meio de uma discussão boba, Zé Felipe virou e mandou "Cala a boca, Virgínia", na frente de todo mundo, em público, sem filtro, e o mais doído, com naturalidade, como se fosse comum, como se fosse rotina. E ela silenciou, recuou, mas depois botou ele no sofá. E dali em diante parece que o encanto nunca mais foi o mesmo. O brilho apagou, o conto de fadas virou suspense. Desde então, o que se viu foi uma gangorra emocional. Uma hora estavam coladinhos, outra hora distantes. Postavam juntos, depois sumiam por dias, faziam dancinha, depois ignoravam um ao outro nas lives. A harmonia virou descompasso. E o que antes era sonho, virou dúvida. E ainda veio mais uma bomba para apimentar o caldo. Carol Gerés, a bailarina, a pivô, a terceira ponta da história, segundo a internet, claro.
porque mesmo sem nenhuma prova concreta, a web elegeu Carol como o motivo do fim. Dizem que Zé Felipe se aproximou demais dela, que as trocas de olhares nos bastidores das apresentações não mentem, que ela estava ali demais, presente demais, bonita demais, e que, quando a crise no casamento estourou, foi para ela que ele correu. Carol já veio a público negar, disse que está sendo massacrada sem motivo, que nunca passou de colega de trabalho, que as pessoas estão distorcendo tudo. E Zé Felipe, para surpresa de muitos, saiu em defesa dela. Pediu respeito, disse que ela não tem culpa de nada. Mas quem segura o tribunal da internet? A verdade é que quando o povo escolhe um vilão, é difícil limpar o nome. E Carol, coitada, virou alvo, mesmo sem provas, mesmo sem contexto. E enquanto tudo isso acontecia, Virgínia seguia. Seguia plena, seguia trabalhando, seguia postando, sorrindo com as filhas e agora segue Pedro Rezende de novo. Coincidência? Tem gente dizendo que não. Tem gente cravando que os dois já voltaram a se falar, que as conversas recomeçaram, que o tempo apagou as mágoas e que o reencontro está mais próximo do que nunca. Mas o mais curioso é o silêncio. Porque ninguém confirmou nada. Nem Virgínia, nem Zé, nem Pedro, nem assessoria. Nada. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma nota. E quando o silêncio é absoluto, aí é que o povo fala. E é por isso que a história só cresce. Mas segura essa emoção, porque isso é só a primeira parte. Vou trazer revelações ainda mais quentes, supostos bastidores do reencontro com Pedro Rezende, o que está rolando no entorno do patrimônio de Virgínia e como ela estaria jogando xadrez com a própria vida emocional diante de milhões de seguidores. E se você ama ficar por dentro da vida da Virgínia, imagina poder sentir o cheirinho que ela usa? Deixei aqui na descrição o link dos body splashes dela. São cheirosos, duram muito e têm a cara da riqueza. Vai lá conferir e depois me conta qual foi o seu preferido. Ah, e se ainda não é inscrito, já se inscreve agora no canal. Aqui a gente acompanha cada passo, cada babado e cada cheiro da vida dela. Quando a Virgínia Fonseca clicou em seguir no perfil de Pedro Rezende, ela não só reacendeu uma antiga chama, ela colocou a internet inteira para queimar em chamas de curiosidade, saudade e conspiração. Mas por que isso mexeu tanto com as pessoas? Simples, porque Pedro não era só um ex, ele era o começo de tudo. Aquele relacionamento adolescente que virou público demais, íntimo demais, exposto demais. Foram anos dividindo a rotina com os seguidores. E quando terminou, doeu em quem assistiu também. Eles cresceram juntos diante das câmeras. Virgínia ainda era uma garota do interior que queria viver de YouTube. E Pedro já era um fenômeno digital que abriu as portas desse mundo para ela. Juntos, eles formaram um dos casais mais assistidos da internet. Mas aí veio o término. Na época disseram que foi desgaste, rotina, brigas, estilos diferentes. Mas ninguém nunca soube a verdade inteira. Só sabiam que o fim foi abrupto e que Virgínia saiu destruída. E foi aí que ela deu a volta por cima. Entrou num relacionamento relâmpago com Zé Felipe, se casou em tempo recorde, engravidou e logo se transformou na figura que é hoje. Empresária, influenciadora, mãe e referência de sucesso em todo o Brasil. Mas será que alguma parte de Pedro Rezende ficou ali, escondida, nunca totalmente encerrada? É o que os fãs acreditam. E quando ela voltou a seguir ele no Instagram, foi como se dissesse: olha, eu lembrei de você, e não tenho problema nenhum em mostrar isso pro mundo. Só que aí vem a pergunta que não quer calar. Isso foi por sentimento, por estratégia ou um pouco dos dois? Porque, vamos falar sério, Virgínia não dá ponto sem nó. Ela sabe o impacto que tem. Cada passo dela é calculado. Cada story, cada legenda, cada unfollow e cada clique no seguir tem peso. E nesse momento, num pós-separação silencioso, reacender a conexão com um ex tão marcante não pode ser um movimento ingênuo. Principalmente quando o público ainda está tentando entender o fim com Zé Felipe. Aliás, esse fim até agora continua estranho, porque foi discreto demais, frio demais, rápido demais. De um lado, Zé Felipe sumiu, apagou fotos, deixou de aparecer nos vídeos e passou a viver uma rotina quase isolada, em silêncio. De outro, Virgínia seguiu produzindo conteúdo como se nada tivesse acontecido. Sorrisos, dancinhas, unboxings, presença nos eventos. O luto do casamento não durou uma semana. E aí todo mundo começou a se perguntar:
Cadê a dor? Cadê o sofrimento? Cadê o coração partido? Será que não teve? Ou será que teve, mas foi guardado a 7 chaves, enquanto os bastidores se moviam como um tabuleiro de xadrez? Porque enquanto as câmeras mostravam uma mulher plena, bonita e inabalável, as especulações cresciam nos bastidores. Isso não foi fim de amor, isso foi plano, foi cálculo jurídico, foi movimento para salvar o império. E que império é esse? A fortuna de Virgínia hoje é um caso à parte. Ela não é mais só influencer, ela virou empresária, dona de uma marca de cosméticos, de um estúdio de gravações, de uma agência, tem contratos com as maiores empresas do país, fatura milhões por mês, move multidões com uma postagem, lança produto e esgota em minutos. E toda essa máquina bilionária tem o nome dela, só dela. Então, imagina se no meio disso um escândalo da CPI das Bets respinga no nome dela, mesmo que ela não tenha